Boa noite, pessoal, tudo bem? Todos visualizando minha tela? Sim, perfeito, doutor. Joia. Vamos começar então? Pessoal, queria agradecer a cada um de vocês pela presença. Fiquem à vontade em relação a fazer perguntas, tá? Não deixem dúvidas para casa. Então, podem escrever no bate-papo as dúvidas que forem surgindo aí durante o nosso bate-papo. No final da aula, quem quiser abrir microfone para a gente conversar, enfim, para fazer pergunta também por áudio, fiquem à vontade. Joia? Então vamos começar. Pessoal, vocês já ouviram falar da Line Staff? É uma parceira, é uma empresa parceira da Line, que tem uma equipe dos speakers para dar para vocês, ministrar para vocês o credenciamento e as aulas, né, pós-credenciamento. E o nosso objetivo é dar suporte para vocês, para que vocês tenham acesso ao conhecimento necessário, né, e ter a segurança para tratar os seus casos como vocês já fazem na técnica utilizada no seu cotidiano. Então, usem, pessoal, e abusem dos speakers, certo? Eu também estou à disposição de vocês. O que vocês precisarem de mim, depois eu vou passar o meu contato, podem me perguntar, enfim. Esse contato, né, dos primeiros 90 dias é muito importante porque vocês vão ter a oportunidade de ter, além, né, de desconto, enfim, preço mais atraente, vocês vão ter, de fato, uma convivência mais próxima, né, conosco. E eu confesso para vocês que, lá na época, quando a gente estava iniciando no sistema, a gente aprendeu muito, fazendo curso, enfim. Mas também, né, a gente, quando trocava experiência, enfim, ideia, e aprendia de forma mais íntima, né, com quem tinha mais experiência, a gente aproveitava mais. Então, não deixem passar, né, em branco. Tem os primeiros casos de vocês. Estatisticamente, os doutores necessitam de ter pelo menos 3 casos aí para obter confiança clínica. E então, tenham isso, né, como objetivo. Iniciem os 3 primeiros casos e usem e abusem aí dos speakers da Align Staff. Eu sou clínico, ortodontista, assim como vocês. Fiz mestrado, me credenciei em 2008 e em 2017 fui convidado para ser speaker da Invisalign Brasil. Naquela época, iniciando a ministrar, né, credenciamentos aí pelo Brasil afora. Naquela época era presencial. Com a pandemia, a gente teve que mudar, né, a forma de ministrar e passou a ser os credenciamentos online. E agora, até o final do ano, a gente está vendo se vai voltar para o presencial, enfim. Mas, com certeza, o digital, né, veio para ficar. Também sou speaker da Line Staff, tem um curso privado meu, que mostra os meus casos aqui na clínica, um curso que chama First Class 4.0, eu ministro com a minha irmã, que também é speaker da Line. Também tem um grupo de estudo, que chama Aligner Talks, que é um grupo de estudo mais extensivo, né, que dura aí 1 trimestre. E algumas curiosidades, pessoal. Eu moro aqui no interior, né, de Minas Gerais, mais precisamente em Patos de Minas. E aqui, na minha cidade, a gente já conseguiu ser Diamond 12 vezes consecutivos. Diamond Elite e também sermos a Emerald por 2 vezes.
E também a gente já conseguiu, né, ganhar o prêmio top 3 aí, entre os melhores casos finalizados da América Latina. Então, o que eu quero dizer com isso? Não há limite, pessoal, não há barreira, não há fronteira para a gente estar trabalhando com o Invisalign, né? Nós, ortodontistas, às vezes, a gente cria uma barreira para a gente não sair meio que da zona de conforto. Então, eu moro no Triângulo Mineiro, a minha cidade tem por volta de 150 a 170 mil habitantes. Eu confesso que é uma cidade muito próspera. Aqui a economia gira em torno do agronegócio. Enfim, aqui tem a Fenamilho, que é a Festa Nacional do Milho, que está entre as 3 maiores festas aí do Brasil, próximo de Barretos, enfim, de Blumenau. Então a Fenamilho é uma festa bem famosa. Quem tiver, né, passando por Patos de Minas está convidado, então, para estar conhecendo o Instituto Maio. O Instituto Maio, a gente construiu, né, em 2008, então tem 13 anos que existe o Instituto Maio, e hoje é uma clínica 100% digital. Todos os pacientes nossos, todos, a gente trata com Invisalign. Eu tinha um paciente de aparelho fixo, ainda que restava, e eu removi o aparelho dele tem 1 semana e meia, mais ou menos. Então, hoje eu não tenho mais paciente de aparelho fixo na clínica. E qual que é, pessoal, o recado que eu estou dando para vocês? O modelo de negócio, né, que a gente criou foi esse. Então, quando a gente costuma a trabalhar com Invisalign, com ortodontia digital, enfim, a gente acaba ficando meio que, entre aspas, mal acostumado, né? Porque a gente tem mais qualidade de vida, a gente trabalha, né, de forma mais prazerosa, e os pacientes gostam muito mais, né, comparado com a técnica convencional. E isso é nítido no nosso dia a dia. E outro resultado que a gente vê também de forma concreta é paciente indicando paciente. Aumentou muito. Então a gente dependia muito, né, antigamente, de indicações. Hoje as indicações não são mais, a gente não depende mais de indicação para manter, né, as nossas metas aí trimestrais. Então, quando a gente começa a trabalhar, né, a gente vê a quantidade de vantagem que a gente tem, né, ao redor do sistema, e a gente acaba, né, tendo essa tendência cada dia mais a ter mais paciente e até, de fato, migrar, né, por completo. Por que a gente escolheu o Invisalign? Porque tem outros alinhadores, né, no mercado. Porque o sistema Invisalign é o único sistema, né, de ortodontia digital de alinhador que a gente consegue tratar todos os casos. Desde casos simples até casos complexos. Então, quando vocês receberem um paciente hoje na clínica de vocês, ou amanhã, essa semana que vem, não precisem ter aquela dúvida. Não precisa perguntar para o speaker, esse caso é para o Invisalign? Lembra que a gente só faz tratamento ortodôntico com Invisalign. Então, hoje o paciente entra na clínica, hoje ele está de máscara, e às vezes eu começo a conversar com ele, eu nem sei qual que é a maloclusão dele, eu não estou nem vendo, né, nesse primeiro momento, nem o sorriso, enfim. Eu sei que a gente trata aquele paciente que acabou de entrar no consultório, né, se ele tiver problema ortodôntico, com Invisalign. Então, basta a gente dominar a ferramenta. A ortodontia é a mesma, a biomecânica é a mesma, né? A biologia é a mesma. A gente já fazia setup ortodôntico de modelo. Hoje a gente faz setup ortodôntico no computador, que é o CleanCheck. E a vantagem é que a gente faz em todos os casos. Então a gente tem mais previsibilidade,
né? A gente pode entregar o melhor resultado dos nossos pacientes. E isso é fato. Os casos, a gente entrega com maior rapidez, né, o resultado final. E muitas vezes o paciente, às vezes, nem vê o tempo passar, porque o tratamento é mais confortável, enfim, as vantagens que vocês já conhecem. Então, quem estiver passando por aqui, está convidado aí para tomar um café conosco. Então, essa é a minha irmã, Ana Maria Abdala, ela também faz parte aí dos speakers. Essa é a nossa turma, o nosso time do Instituto Maio, e a gente é uma turma bem entrosada, e é importante também, pessoal, vocês enxergarem o potencial da equipe de vocês. Não basta a gente apenas estudar a teoria, a gente iniciar os primeiros casos, e a gente esquecer, né, de treinar a nossa equipe e de engajar a nossa equipe. A gente tem que ter metas internas, a gente tem que engajar a nossa equipe e treinar a nossa equipe. A nossa equipe tem que entender o que é aquilo, qual que é essa novidade que vocês estão levando para o consultório de vocês. Porque a nossa equipe é, né, a nossa linha de frente, né? Às vezes a equipe convive mais com os nossos pacientes do que nós mesmos, né? Conversa mais no telefone, enfim, conversa mais na recepção. Então, a nossa equipe é fundamental ser bem treinada e ser bem engajada. Ela tem que entender o propósito, né, do negócio. E a gente é muito grato com a Line, porque desde quando a gente começou a tratar, né, em maior volume os nossos casos com Invisalign, a gente profissionalizou a nossa clínica. Então, antes, eu confesso para vocês que a gente tinha uma clínica que não tinha meta. Então, às vezes, tinha mês que entrava X pacientes, outro mês entrava Y, né? A gente olhava um para o outro, nossa, tá meio ruim esse mês e tal. A gente não tinha meta, a gente não tinha estratégia, a gente não enxergava a nossa clínica como negócio, né? A gente era, de fato, amador. E nós dentistas, né, ortodontistas, a gente tem essa característica, né, e eu me incluo nesse bolo também. E eu aprendi, eu e minha irmã, né, e o Instituto Maio, a enxergar a nossa clínica de fato como empresa. Não existe empresa no planeta que seja rentável que não tenha meta. Certo? Então a gente tem que pensar nisso e tem que aproveitar esse momento, né? A Line, além de oferecer um produto ímpar, dá para nós uma estrutura, né, de pessoas para estar nos auxiliando. Então aproveitem isso aí a partir desse momento aí do credenciamento, e invistam, né, na educação, no treinamento da equipe, enfim. Foquem, né, nesse momento, para vocês encurtarem, né, esse período de aprendizado, né, porque já tem muita gente trabalhando com o sistema e já tem muita gente entregando excelente resultado com o sistema. Outra curiosidade, pessoal, no ano passado a gente fez o upgrade do nosso Aitero. A gente tinha o Aitero 1 e a gente passou para o Aitero 5D, né, que foi o 5D. E foi lançado na CIOSP em 2020, o Aitero 5D. E a gente comprou, né, fez o upgrade do nosso Aitero, e a gente não estava na CIOSP. A gente não estava tendo agenda para ir no congresso. E o lançamento foi no congressão. Enfim, a gente negociando, né, com a Line durante alguns dias, semanas, e a gente fechou o martelo. E depois que a gente fechou, assinou o contrato, a gente ficou sabendo que nós fomos os primeiros compradores do Aitero 5D das Américas. E eu acho, né, esse número interessante, porque o primeiro Aitero, né, 5D está no interior do Brasil.
E muito provavelmente a grande maioria de vocês, né, moram no interior. Então não tenha, em hipótese nenhuma, aquela ideia, minha cidade, eu sou do interior, será que o Aitero, enfim, lembrem da gente, certo? Para quem quiser ver um caso que a gente foi premiado, está na Galeria Global, é o caso 795, de avanço mandibular, com discrepância antero-posterior, unilateral e mandíbula assimétrica. Esse caso ficou muito bem tratado, ficou muito bonito, e é um caso também clínico, né? A gente gosta de falar em números de vendas, mas a gente também tem que entregar resultado. E a gente prima por excelência em resultado, né? É o nosso maior objetivo, entregar o melhor resultado sempre. E com o sistema Invisalign a gente consegue. Quando a gente investe, né, de fato, no conhecimento. Então hoje eu vou falar um pouquinho para você sobre mordida aberta e mordida profunda. Antes de iniciar, pessoal, eu quero mostrar para vocês a abeducação. Essa abeducação, não sei se vocês já conhecem, mas é bom eu reforçar, está na nossa IDS. Então, quando vocês abrem a IDS de vocês e clicam na aba Educação, vai aparecer essa quantidade de link aqui, ó, do lado esquerdo. Por exemplo, ó, aqui está no destaque o Vivero Retainers. Aprenda mais. Quando a gente clica, tem as informações a respeito da contenção Vivera. Certo? Tem um mini curso aqui de Vivero. Condições clínicas, apinhamento, arco atrésico, avanço mandibular, Aitero, tem muita informação sobre o Aitero, dá para a gente aprender muita coisa, né, em relação às ferramentas. Tem vídeos, tem os cursos também, os webinars que já ocorreram. Olha que interessante. Inclusive, essa aula aqui foi eu que dei, ó. Então, todas as aulas que estão no Invisalign Explore, né, aparece o link da aula aqui, para a gente poder assistir. Tem biblioteca de vídeos, enfim, Galeria Global também, tem o link aqui, ok? Então, naveguem aqui na aba Educação, para vocês aprenderem, né? Porque aqui tem muita informação interessante. Beleza? E a informação, né, de graça, que vocês podem acessar a todo momento. Às vezes a gente não dá muito valor nas informações que a gente tem no site da Line. Mas lembrem que lá a gente aprende muita coisa também. Beleza? Então vamos lá, pessoal. Vou começar então falando para vocês sobre mordida aberta. E vou iniciar o caso com vocês, certo? Vamos imaginar que eu acabei de receber uma documentação de um paciente com a característica de mordida aberta e vou agora fazer uma prescrição. E eu vou fazer isso junto com vocês. Primeira coisa, a gente tem que criar a ficha do paciente, certo? Se a gente criou a ficha do paciente no nosso aplicativo Invisalign Photo Uploader, quando a gente abre a nossa IDS, a gente não precisa mais criar um novo paciente, porque o paciente já vai ter, né, criado, já vai aparecer como criado na nossa IDS, quando a gente faz no aplicativo, certo? Se a gente não criou, né, esse novo paciente no aplicativo IPU, que são as iniciais de Invisalign Photo Uploader, a gente pode criar, né, na nossa IDS aqui no computador, cria um novo paciente, digita o nome dele, sexo, data de nascimento.
Aí você vai avançar, tem como a gente anexar as fotos, né, quando a gente cria a ficha do paciente, ou deixar para depois. E se você já criou a ficha do paciente no aplicativo Invisalign Photo Uploader e tirou as fotos no aplicativo, facilita também, né, esse momento que a gente está criando a ficha do paciente, porque a gente não vai precisar anexar as fotos. Ok? Então, aí a gente vai apenas criar a ficha e depois fazer a prescrição. Beleza. Depois de criado a ficha do paciente, anexar as fotos, enfim, a gente tem que iniciar a prescrição. Quando a gente opta, né, em iniciar a prescrição, aparece essa página para a gente escolher as modalidades de tratamento. Então, se o paciente é adulto, você vai clicar na janela dos adultos. Jovens e crianças, a mesma coisa. Então, nesse caso, exemplo, que vocês vão ver, é um paciente adulto. Então, eu cliquei lá na aba de pacientes adultos e apareceu essas opções, né? Alinhadores Invisalign ou contenção Vivera, qual o produto que eu quero comprar. Alinhadores Invisalign, que eu vou tratar o paciente. Recapitulando um pouquinho a respeito das modalidades, pessoal. Eu sei que vocês já viram a respeito disso, desde lá do pré-credenciamento, mas é bom a gente reforçar. Então, esse momento que a gente opta, né, se o paciente é adulto, se o paciente é criança, a gente já tem que lembrar das modalidades de tratamento que existe no portfólio da Align. Então, existe a modalidade Express, que a gente tem como tratar o paciente, a maloclusão, com até 7 pares de alinhadores. A modalidade Light, a gente tem como tratar uma maloclusão com até 14 pares de alinhadores. Moderate, que é para casos moderados, a gente trata o paciente com até 20 pares de alinhadores. O Comprehensive, a gente não tem limite de alinhador. O Invisalign First é para paciente em crescimento, né, para criança, com dentição mista. E o Comprehensive fase 2 é a segunda fase, seria a corretiva, né, do paciente First. Então a gente trata a criança com First, depois que seria, né, a ortopedia. Depois que você termina essa primeira fase com First, né, que seria a ortopedia, você pode esperar um momento para iniciar a fase 2, que é a mesma lógica de iniciar a ortopedia e depois de algum tempo iniciar a corretiva. A diferença é que o Comprehensive fase 2 tem um custo menor comparado com o Comprehensive, certo? Então, a gente já tem essa vantagem aí para os pacientes First. Quando a gente vai fazer uma corretiva no paciente que você já executou a preventiva ou a ortopedia, o Comprehensive sai mais barato. E temos o Vivera Retainers, né, que é a contenção Vivera. Então, quando a gente termina os tratamentos, a gente solicita, então, a contenção Vivera. Joia. Então, apertei lá. Escolhi paciente adulto. Paciente adulto, eu só tenho essas 4 opções. Certo? Comprehensive, Moderate, Light e Express. Uma curiosidade, pessoal. Hoje existe Moderate. Na época que eu tratei essa paciente, não existia a modalidade Moderate. Apenas o Express, o Light e o Comprehensive. Certo? Então, eu vou mostrar para vocês o que eu fiz, né, com essa paciente e com a modalidade que eu escolhi. E que vai servir para vocês como alerta, inclusive. Joia? Então, vamos iniciar a prescrição. Primeiro, pessoal, para a gente iniciar a prescrição, a gente tem que ter a documentação do paciente. Né? É importantíssimo a gente ter a documentação do paciente para a gente ter um diagnóstico ortodôntico. Para a gente poder assinalar a prescrição, a gente executar uma prescrição de forma bem assertiva.
ok? Eu gosto de falar, né, para os colegas que a prescrição é um dos passos, é um dos momentos mais importantes aí do tratamento ortodôntico, ok? Então, quem capricha mais na prescrição, a gente acaba ficando menos tempo planejando aquele caso, menos tempo alterando e modificando no ClinCheck os planos de tratamento. Então, invistam nesse momento da prescrição. Analisem bem a documentação, fotos intraorais, extraorais, ok? Tele, isso é primordial. Então, pessoal, essa paciente, ela tinha mordida, né, aberta, classe 2, bilateral de canino, linha média ligeiramente desviada, né, dentária, e alguns apinhamentos. Ela tinha classe 1 de molar, ou seja, ela tinha discrepância de Bolton, né, nos dentes anteriores do arco superior. Isso, sem a gente olhar a tabela de Bolton, a gente já identifica ali, ó, uma discrepância, né? Porque o canino está em classe 2, mas os dentes posteriores estão em classe 1. Nesse caso, a gente não pode tratar distalizando o arco superior, senão eu vou desencaixar o que está encaixado, eu vou criar uma classe 3, certo? E como que eu vou melhorar a posição dos caninos, encaixar eles em classe 1? Eu tenho que fazer IPR, senão eu não consigo retrair os dentes anteriores, ou seja, tem discrepância de Bolton. Então aqui a gente já vê bastante coisa. Joia? Nesse caso específico, eu escolhi a modalidade light, pessoal. E eu não recomendo vocês pedirem, num caso similar a esse, na modalidade light. Por quê? Porque eu acho arriscado, eu sabia que eu estava correndo certo risco em estar escolhendo a modalidade light, mas como eu não tinha, né, uma modalidade intermediária entre o light e o comprehensive, às vezes a gente se aventurava em escolher o light em casos meio que desafiadores. Por isso que surgiu o moderate. Então, a lógica do moderate foi justamente para equilibrar, né, os planos de tratamento. E tinha um gap muito grande entre o light e o comprehensive. Aí apareceu o moderate. E no final vocês vão ver que se eu tivesse pedido no moderate ou no comprehensive, o resultado poderia ser um pouco diferente. Mas vou deixar para depois a gente analisar junto no final dessa aula. Beleza? Mordida aberta, pessoal, devido à interposição lingual. Aí vocês me perguntam, tem que ser trabalhado junto com a ortodontia, a fonoaudiologia, às vezes otorrino, enfim, pessoal, a ortodontia é a mesma, não mudou nada, certo? Tudo que você faz com ortodontia convencional, você vai continuar fazendo na ortodontia digital. Se o paciente tem parafunção, deposição lingual, o Invisalign não vai diferir do aparelho fixo em relação a evitar hábitos que o paciente eventualmente tenha. Então, a nossa conduta como ortodontista é a mesma, indicar para o fono, porque a gente está tratando, a gente vai tratar o problema, a consequência daquele estrago, né? Agora, a origem, a gente não consegue tratar. Então, a gente continua tendo que conversar com o paciente e explicar isso para ele, né? A gente vai tratar o estrago daquela função, daquela parafunção.
Agora, aquela parafunção a gente não vai curar. Então, ela tem que ter ciência disso, por quê? Senão recidiva. E isso não é culpa do aparelho X, Y, Z. Joia? Vamos seguindo. Então, beleza, vamos fazer a prescrição. A gente opta, né, em preencher as condições clínicas, né, mordida aberta, arcos atrésicos, dentes vescularizados, enfim, ovejete, sorriso simétrico. Tratar ambos os arcos? Sim, né, a gente precisa, nesse caso, tratar o arco superior e inferior. Aqui, pessoal, tá tratamento comprehensive, mas é exemplo. Eu tirei essa imagem, né, para dar essa aula para vocês, e é como se fosse ilustrando aqui o light, tá? Então não é o comprehensive. Na época, quando eu fiz essa prescrição, eu fechei no light. Restrição de movimento dentário? Não tem nenhuma restrição. Quando que a gente tem restrição de movimento dentário? Quando a gente tem implante, quando a gente tem pôntico, ou quando a gente tem algum dente anquilosado. Não é o caso. A paciente não tinha nenhum desses, né, desses exemplos. Ok? Attachment. A gente optou em colocar os attachments se necessário. Lembrem, pessoal, que é uma observação importante, que às vezes confunde muito colega, é o seguinte: vocês vão notar que na prescrição a gente só vai assinalar os itens. A gente vai escrever lá no final, se for necessário. Por quê? Porque quem vai ler essa prescrição nossa, que a gente está assinalando, é o software. Então, tudo que a gente assinalar na prescrição, quem vai tirar uma conclusão a respeito, né, dessa prescrição que você está assinalando é o software. E o software vai fazer uma varredura em cima daquela prescrição que você assinalou e vai criar o clean check para você. Quem faz isso é o software, não é o técnico. O técnico, ele vai apenas complementar se você escreveu alguma coisa para ele. Joia? Então, lembrem, quem fornece para nós o clean check, né, o planejamento virtual, é o software. O técnico, ele é o nosso canal de comunicação entre nós e o software. Ok? Então, por isso que é importante que a gente está sempre assinalando de forma mais assertiva possível, senão o software vai entregar para você algo que não vai condizer com, né, realmente com o que você vai querer. Aí depois você vai ter que alterar no clean check. Tem como a gente fazer tudo no clean check, alterar tudo. Mas vocês concordam que vai dar mais trabalho? Então, essa etapa, né, é muito importante, porque o clean check, o planejamento, vai vir mais próximo, provavelmente, do que você de fato vai querer. Ok? Lembrem, pessoal, que nesse momento é como se a gente estivesse abrindo um aplicativo no nosso iPhone, por exemplo, Google Maps. A gente está no Google Maps escolhendo qual destino que você quer traçar. Né? Você escreve lá o nome da cidade, aperta OK. Em alguns segundos vai mostrar para você a rota, né? Origem, destino. Quem fez isso para você? O software. Então, inclusive no Google Maps, a gente tem como escolher as rotas para a gente chegar ao destino. Se você vai querer passar por caminho que tem pedágio, se você vai querer passar por caminho asfaltado ou por terra,
Lá tem várias opções. Se você vai querer ir por de bike, a pé, de carro, lá no Google Maps tem as opções. Vocês concordam que essa analogia é um pouco parecida com o que a gente está fazendo? A gente está traçando o destino do nosso tratamento. Ok? E quanto mais assertivo a gente fazer, né, esse, digamos, plano de voo, mais confortável virá essa rota para nós. E é importante, durante, pessoal, o preenchimento da prescrição, a gente sempre ter a documentação ao lado. Por quê? Porque às vezes a gente olha a documentação e começa a preencher, aí você fica imaginando como que é a maloclusão, porque você viu a foto há 10 minutos atrás. Não, você tem que ver no exato momento que você está preenchendo. Ok? Relação anteroposterior, aqui, nesse caso. A gente tem que melhorar caninos somente. Direito e esquerdo. Ok? Não tem necessidade da gente melhorar a relação de molar, que já está em classe 1. Por que eu sei disso? Porque eu estou vendo a documentação. Às vezes, se eu ver a documentação em outro momento, eu esqueço. Eu acho que ela tem classe 2 de tudo. Aí você vai assinar a classe 2 de tudo. Aí vem distalização sequencial da maxila. Aí não faz sentido. Aí você vai ter que corrigir isso, escrevendo para o técnico. Joia? Então, essa atenção é importante. Sobresaliência. Melhorar o resultado de sobresaliência com IPR. Sobresaliência é overjet, né? Então, a gente pode optar em melhorar o resultado de sobresaliência após o alinhamento, né? Você vai optar em IPR ou não. Agora, se você quiser manter esse overjet, você assinala, manter esse overjet. Mas nesse caso específico, eu tenho que melhorar. Primeiro, que a paciente é classe 2 de canino, direito e esquerdo. Segundo, que tem overjet. Terceiro, que tem que ser com IPR. Né? Do jeito que eu conversei com vocês há alguns minutos atrás. Se você tem dúvida em relação à discrepância de Bolton, depois no ClinCheck você vai ter a tabela para poder de fato mensurar, né, a discrepância de Bolton dente a dente. Então, se atentem na documentação. Sobre mordida, não tem mordida profunda, então não vai preencher nada, né, aqui embaixo. Mordida aberta nós temos. Joia. Como que a gente vai corrigir essa mordida aberta? É importante a gente estar conferindo fotos intra e extraorais. Por quê, pessoal? Eu estou falando isso para vocês. Não esqueçam. Se a gente tiver apenas, se a gente analisar apenas as fotos intraorais, a gente não tem referência facial para tratar o paciente. Como que eu vou saber se eu vou corrigir essa mordida aberta apenas extruindo os dentes anteriores, sendo que eu não estou vendo a face do paciente? Às vezes a face não vai permitir extruir muito os dentes anteriores. Senão eu vou, dependendo, tá promovendo um sorriso gengival naquele paciente. Então temos que analisar a face do paciente, linha do sorriso. Ok? Nesse caso, exemplo, a gente escolheu instruir os dentes anteriores do arco superior e também intruir os dentes posteriores do arco superior. Joia? Por quê? Porque a gente não tinha margem para corrigir essa mordida aberta apenas com a extrusão anterior. Senão ia promover uma mordida, um sorriso gengival. Então vocês vão ver no ClinCheck que
os dentes anteriores extruíram e os dentes posteriores intruíram. Então, a gente dividiu os movimentos, né, nos dois segmentos, intruindo posterior e extruindo anterior. Então, quando vocês tiverem caso de mordida aberta, lembrem de analisar também a face do paciente para a gente ter referência completa do nosso planejamento. Bite ramps, não precisa, né? Porque os bite ramps a gente utiliza quando o paciente tem mordida profunda. Ok? Linha média. Também precisamos analisar fotos extraorais. A gente tem que ter uma referência facial. A gente, olhando apenas os dentes, a gente não sabe onde que está o desvio, se é no arco superior, se é no arco inferior. Isso tudo que eu estou falando para vocês, pessoal, vocês já sabem. Só que, como vocês estão, né, nesse primeiro momento, fazendo os primeiros clean checks, as primeiras prescrições, a gente esquece de estar analisando a documentação completa, né, às vezes por inocência mesmo. Né? Claro que vocês sabem que tem que analisar tanto as fotos intraorais e extraorais. Mas é muito comum os colegas nossos pedirem ajuda, a gente vê a prescrição e está ao contrário. Por quê? Porque ela esqueceu, por um lapso, de analisar a face e ter como referência facial a correção da linha média. Joia? Mordida cruzada posterior, se presente corrigir, mas aqui não tinha. Diastemas e apinhamento. Se você tem diastema, né, ou espaços remanescentes, você clica, ó, fechar todos os espaços. Não, eu quero deixar espaços específicos para, depois da ortodontia, o paciente preencher com resina. Você pode deixar os espaços específicos. Clica aqui e coloca a quantidade de espaço que você quer que complemente aí. 0,1 na distal do dente 1,2, você vai colocar o espaço que você quer. Porque existe a discrepância de Bolton positiva e a negativa. Né? Agora, nesse caso, eu não precisei deixar espaço para fazer estética. Eu quis fechar todos os espaços remanescentes, caso existam. Ok? Então, corrigir superior, expandir quando necessário, vestibularizar também quando necessário. Inferior a mesma coisa. Se vocês tiverem dúvida em relação ao preenchimento dessas etapas, vocês podem colocar tudo quando necessário, que o software vai identificar a necessidade desses movimentos, né? Se ele enxergar a necessidade, ele vai promover. Agora, se você, por exemplo, tem um arco bastante atrésico, você pode assinalar, né, em trabalhar primeiro essa expansão. Aí você vai dar uma ênfase no estagiamento ortodôntico, né, do transversal no primeiro momento. A mesma coisa, por exemplo, se for classe 2.2. Você pode assinalar e vestibularizar o arco superior primeiro, né, como prioridade no estagiamento ortodôntico. Vocês concordam que classe 2.2, a gente alinhando e nivelando e vestibularizando no primeiro momento é bom? Ok? Mas se vocês tiverem dúvida em relação a esse estagiamento, cliquem quanto necessário. A minha xará, ó, Rende Abdala, está perguntando: professor, se o paciente tem ausência de algum dente e vai colocar implante, após a ortodontia, eu coloco na opção deixar espaços específicos? Exatamente. Gente, se você tem um paciente que tem ausência de algum, né, de algum dente, você vai especificar
o espaço, né, você vai especificar a quantidade de espaço que você vai querer que tenha naquele ponte, ok? E às vezes aquele espaço protético está em 4 milímetros e você quer abrir para implante, então no CleanCheck você vai enxergar um espaço, por exemplo, de 8 milímetros no final. Então, nesse caso específico, a gente tem que colocar a quantidade de espaços que você vai querer para o pontico, né, que será o implante. Você não pode assinalar, fechar todos os espaços, ok? Senão vai fechar aquele espaço que eventualmente você vai ter que abrir. Beleza? Serve para esse exemplo seu sim. Beleza? Qualquer coisa vocês vão perguntando, hein? Deixa passar nada não. Extrações. Se você tiver caso de extração, você assinala. Extração desses dentes. Assinala qual dente. Se não tem nenhum. Instruções especiais. Isso aqui quem vai ler é o técnico. Obviamente. Então, se você quer complementar alguma informação que você eventualmente não assinalou, você escreve para o técnico por tópicos. Ok? Aqui você vai linkar o escaneamento do paciente. Espera aí que eu vou desativar. Tem gente com som ligado aí. Francisca. Pronto, melhorou. Então aqui, pessoal, quando a gente passa para a próxima página, a gente linka o escaneamento do paciente na prescrição, né? Então vocês assinalam aí o nome do paciente e o escaneamento, né, correspondente àquele paciente. Então clicou, avança, aperta próximo. Joia? Quando a gente tem um escaneamento de um paciente específico, a gente não enxerga aquele escaneamento em outro momento, a não ser agora. Ok? Tem uma outra página lá na aba suporte, né? Lá nos meus scans disponíveis, né? My Available Scans. Lá tem a possibilidade da gente visualizar os escaneamentos que foram linkados na nossa IDS. Mas lá a gente só visualiza na aba suporte. Aqui a gente visualiza e linka o escaneamento na prescrição. Isso vocês não têm dúvida, né? Joia. Quem já inseriu as fotos no aplicativo ou lá na etapa de criar a ficha do paciente, não precisa fazer isso agora. Agora, quem não fez, é o momento, é o último momento, porque essas fotos são obrigatórias. Radiografia, vocês podem anexar até 2 radiografias aqui. Lembrem que o técnico não vai ler, não vai entender e não vai enxergar nada que está na sua radiografia. Isso aqui é para nós, inclusive para quando a gente estiver fazendo o planejamento, a gente consultar essa documentação de forma mais fácil. Tá? Então, essas radiografias são para nós, para facilitar no nosso planejamento, para a gente consultar na hora do CleanCheck. Técnico não olha a radiografia. Se você falar assim, o dente, será que o dente tal está anquilosado? Ele vai achar que você está falando grego. Certo? Então a gente pode anexar aí 2 imagens aí, documentação, que você achar pertinente para salvar aí na página do paciente. Ok? Agora, se você tem, por exemplo, uma documentação ortodôntica completa, tomografias, claro que você vai ter que guardar essa quantidade de documentação numa pasta do seu computador.
né? Porque eventualmente você vai ter que ir lá consultar. Aqui na prescrição a gente tem apenas esse limite de 2 documentações, 2 imagens. Ofertas de descontos especiais, nenhum. Próximo, pronto. A gente enviou a prescrição, pessoal, daquela medida aberta. Passados alguns dias, vai voltar o clean check. Então, foi aprovado o clean check dessa maneira. Veio com IPRs na distal, né, dos caninos e dos primeiros pré-superiores. Por quê? Porque justamente a gente tinha ali uma discrepância de Bolton. A gente precisava melhorar a relação de classe 1 ali. Os atátimas que vieram nos dentes anteriores, todos foram atátimas otimizados, ó, de extrusão. E vocês vão notar, pessoal, aqui, quer ver? Expansão, né, do arco superior e inferior. E vocês vão notar aqui nessa imagem, ó, extrusão dos dentes anteriores, ó, e intrusão dos dentes posteriores. Olha lá, tá vendo que tá intruindo lá no posterior? Olha aqui, ó, posterior intruindo, ó. Então, ao mesmo tempo que eu estou intruindo lá atrás, eu estou extruindo aqui na frente. E são movimentos afins, né? Ortodonticamente falando. Então, expansão, alinhou, nivelou, extruiu o anterior e intruiu o posterior. Finish. Retraiu também o arco superior. Vieram 14 alinhadores, que é o limite, né, que a gente tem no Light, e nós trocamos a cada 14 dias. Então, durou essa primeira etapa 16 meses. 6 meses. Então, depois de 6 meses, o paciente estava assim. Então, estava bem satisfatório, estava bonito o caso. Mas, pessoal, eu corri risco. Por isso que eu troquei a cada 14 dias, para o tratamento não ir tão rápido. A resposta biológica, né, ficar mais na minha mão. Eu estava com medo de, se trocar a cada 7, 10 dias, eu não ter a resposta biológica para corrigir aquela maloclusão a tempo, né, de tão pouco alinhador. E o software permitiu, né, eu aprovar, porque deram 14 alinhadores, enfim. Mas eu corri risco. Eu não faria, de novo, um planejamento desse, com a maloclusão dessa, na modalidade Light. Vocês vão perceber que tem alguns detalhes ainda para melhorar, né? Esse lateral aqui estava um pouquinho girado, os caninos estavam um pouquinho afastados em relação ao inferior, tinha alguns diastemas, enfim, foi necessário alinhador adicional. Pedi alinhador adicional. E também estava precisando melhorar um pouco mais o overjet. Aí eu planejei mais IPR nos dentes anteriores, do arco superior. Então, melhorou um pouquinho mais o alinhamento daquele lateral, extruiu mais um pouquinho os dentes anteriores e retraímos os dentes anteriores da maxila, né, para a gente promover ali um overjet satisfatório. E vocês viram que eu não escolhi fazer muito IPR na primeira aprovação. Então, a gente pode, né, ir com calma em relação a alguns movimentos, a algumas escolhas. Porque a gente tem direito a adicional. Então, vamos supor que naquele primeiro momento, com apenas aqueles IPRs que a gente tinha planejado, fosse suficiente. Eu não ia precisar fazer mais. Então, às vezes, a gente vê clean check com muito IPR, com um monte de movimentação, e que às vezes não tem necessidade.
A gente pode diminuir um pouco, né, de modificações, ou até mesmo de IPRs, começar o tratamento, né, e no final a gente vai ter uma visão melhorada em relação àquela maloclusão, e a partir dos alinhadores adicionais, a gente promover um pouco mais de IPR, um pouco mais de movimento para lá ou para cá, para refinar aquele tratamento. Tem perguntinhas aqui, ó. De nada, Xará. Randy é homem ou mulher? Randy. É apelido? Juliana Souza, não precisou de elástico? Juliana, ótima pergunta. Eu não falei porque eu estava esperando vocês perguntar. Por isso que tem que perguntar, hein? Eu usei elástico, sim. Eu usei elástico retangular anterior. Eu estava com medo de eu não conseguir extrusão clinicamente falando, porque no ClinCheck é uma coisa, né? Então eu promovi, sim, um elástico anterior, né? 5,16 noturno para paciente. Fiz uns ganchinhos, né? Os cuts, eu fiz no consultório e a paciente usou esse elásticozinho noturno. Eu estava com receio de eu não ter uma previsibilidade. Então, eu gosto de mostrar esse caso para vocês, porque é um caso clínico que ficou bem tratado, mas que eu passei aperto. E eu não passo aperto mais. Eu não faço isso mais. Eu mostro para vocês não repetirem, né? Não correr esse risco. Porque já aconteceu com outro paciente de eu ter que pagar do bolso um outro tratamento. Por quê? Porque às vezes venceu o período, né, de 2 anos, eu pedi adicional, pedi outro adicional, venceu o período, eu não consegui finalizar. Isso pode acontecer. Por quê? Porque foi uma escolha errônea na modalidade de tratamento. Então, hoje aqui na clínica, 90% dos nossos casos são comprehensive. 5% é moderate. E os outros 5% é light express. Só para vocês terem uma ideia. Beleza? Bianca, professor, boa noite. O que o senhor usa para realizar IPR? Bianca, o senhor está no céu. Eu uso lixa manual ou disco diamantado. Se for muito IPR, eu prefiro fazer no disco, né, diamantado. Porque a gente faz de forma mais facilitada. Agora, se for um IPR até 0,3, 0,4, eu gosto de fazer manual, porque a gente tem um controle maior, né, em relação ao desgaste. Ok? Foram 14 alinhadores adicionais, Fábio. Então tá lá, ó. 14 adicionais. Beleza? A gente está falando, eu sou mulher, professor, meu nome é árabe. Bacana demais, gente. De onde você é? Depois você coloca aí a região. Muito bom. Professor? Mas normalmente em teste aparece aqui, parecia que está previsto no movimento, e aí a pedir consegue usar o elástico. Eu não estou escutando. A qualidade do áudio está ruim. Eu não estou conseguindo entender. Repete, por favor. Eu vou escrever. Tá bom. O Fábio pergunta, hoje você faria com moderate? Eu faria no moderate, Fábio. Provavelmente eu faria no moderate. Beleza. Então vamos tocando aqui, vão perguntando, pessoal. Quem quiser abrir o microfone pode, mas é porque realmente aquela hora eu não entendi.
Aí, pessoal, depois de mais 14 alinhadores e 6 meses, terminou o caso. Então estava tudo alinhado, nivelado, tudo bonitinho. Mas eu confesso para vocês que aqui na clínica a gente não finaliza, por exemplo, com esse desviozinho de linha média. A não ser que o paciente não deixe, em hipótese nenhuma, a gente pedir adicional. O que raramente acontece, né? Que a gente conversa com o paciente entende a necessidade, pronto, a gente pede. Então, aqui, eu me dei como por satisfeito, né, a finalização desse caso. Por quê? Porque ia ter que sair do meu bolso. Aí eu finalizei assim. É certo? Não. Mas eu não quero mostrar para vocês só conto de fadas. Eu quero mostrar para vocês a realidade. Então, esse caso já tem um tempo, né? Na época nem existia Moderate, mas eu gosto de utilizar ele como exemplo, né? Que foi uma decisão meio equivocada, mas que na época, enfim, a gente conseguiu tratar o caso super bem, enfim, mas poderia ter ficado melhor. Beleza? Aí, depois a gente pediu o Vivera e a paciente fez tratamento de fono. Então, o tratamento dela está super estável, está super bonito. Só que quando a gente pede Vivera, né, a gente não tem uma acomodação dos dentes posteriores. O caso fica estável 100%. Né? Então, a gente está acompanhando o caso a longo prazo, o caso está bonito. Mas é um recado que eu quero dar para vocês. Tá? Vamos fazer um planejamento, um clean check bem feito e escolher, de fato, uma modalidade, né, que adeque e a gente não corra esse risco. Juliana Souza, normalmente viria aquele pontinho preto que indica que o movimento não é previsível. Quem indicaria que você precisaria de usar elástico, né? Juliana, quando a gente tem bola preta, significa que o movimento é avançado. Mas nem sempre bola preta a gente vai colocar elástico mecânico auxiliar. Significa que a gente tem que ficar atento ao movimento daquela região. Se necessário, mecânica auxiliar, elástico, botão, enfim, o que for. Beleza? Então, o recado é esse. Bola azul, movimento moderado. Bola preta, movimento avançado. Aí você já tem que ligar o sinal de alerta, que o monitoramento às vezes tem que ser mais próximo. Às vezes o paciente não pode trocar a cada 7 dias, se tiver muito movimento complexo. Aí você vai acompanhando mais de perto. Você evidenciou uma não coincidência clínica com o clean check, mecânica auxiliar. Gente, eu sei que é libanês, mas eu estou perguntando de onde você é no Brasil. Quem que estava falando aí em áudio? Luiz. Tá me ouvindo? Fala, Luiz. Tá, posso fazer uma pergunta? É uma dúvida que seja de mais pessoas com relação ao controle clínico, né? Quando a gente vê no ClinCheck que tem essa quantidade de IPR, ele tem um determinado alinhador específico em que eu tenho que fazer esse IPR, ou eu vou fazendo IPR, por exemplo, entre os 7 e o 8º, eu tenho que fazer um IPR de 0,1. Entre o 12º e o 13º, eu tenho que fazer. Ou eu vou fazer, manejando esse IPR conforme eu vou achando. Porque isso impacta muito no controle clínico dos retornos do paciente. Isso, né? Exatamente. Como é que a gente maneja isso? Ótima pergunta. Tá vendo aqui no Clean Check que tá amarelo os IPRs? Onde que ficou amarelo? Ó, no estágio 1. Ou seja, no primeiro dia. Eu vou entregar um, eu tenho que fazer essa quantidade de IPR.
Agora, imagina que essa quantidade de IPR esteja no estágio 10. A gente tem que fazer essa quantidade de IPR até o estágio 10. Você pode fazer um pouquinho antes, mas é importante até naquele estágio você ter feito essa quantidade planejada. A lógica é essa. Agora, o ideal é você planejar uma quantidade de IPR e fazer aquela quantidade de IPR num momento só. E se você achar que está tendo muito IPR espalhado no clean check, você tem que solicitar para o técnico, por favor, planejar os IPRs nos estágios X, Y, Z. Entendeu? Então você pode escolher o melhor momento que você quer que venham os IPRs, de acordo com os retornos. Mas a lógica é, a gente tem que fazer os IPRs até aquele momento. Ok? A gente não pode fazer depois e não necessariamente a gente tem que fazer naquele dia. Ou seja, a gente pode começar a fazer um pouco antes também. Deu para entender? Entendi, sim. Porque realmente isso aí vai afetar totalmente o intervalo das consultas, né? Para a gente poder entregar os alinhadores. Isso. E se eu quero ver ele mensalmente ou um pouco mais, ou até mesmo se o paciente não puder comparecer, né? A gente tem que estar com isso aí já em mente para poder se organizar. Exatamente. Isso aí, Legal. todo clean check a gente tem que conferir os IPRs, não só a quantidade, e correlacionar com a discrepante de bom. A gente tem que também conferir em quais estágios estão aparecendo. Senão, você vai ter que ver o paciente toda semana, imagina. Exatamente. Esse é o problema. Né? Porque se tiver IPR alternado entre os alinhadores, aí você vai ter que ver ele. Agora, por exemplo, aqui está planejado para fazer no estágio 1. Por quê? Porque se eu deixasse para fazer no estágio 10, não ia dar tempo. Então, no light, moderate, eu gosto de fazer IPR no início. Porque eu tenho um limite, né, de estágio. Então, pode ser que não dê tempo. No comprehensive, nem sempre eu faço no início do tratamento. Porque eu tenho uma folga maior. Aí, às vezes, eu diluo mais os IPRs ao longo do tratamento, de acordo com as consultas. Agora, no light... Fica amarelo, é o estágio que tem que ser, até esse estágio tem que ser feito. No light e no moderate, é interessante fazer mais do início. Se você ficar diluindo muito IPR ao longo do light e do moderate, às vezes não vai caber no light e no moderate. Entendeu? Obrigado. Joia. Então é isso, pessoal. Aqui nós terminamos então esse caso com 13 meses. O caso ficou bastante interessante com essas pequenas ressalvas aí que eu quis registrar com vocês aí. Por quê? Porque o nosso padrão é entregar o 100%. E nesse caso ficou um pouquinho aquém do que a gente gosta de fazer por causa de um erro, né, de escolha de plano de tratamento. Joia. Multidão aberta, pessoal. Alguma dúvida para finalizar? Se tiver, estamos à disposição. Gente, em São Paulo tem muito libanês, né?